Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você. Sou o pastor João, aqui da Igreja Batista em Independência, cidade do Sertão dos Inhamuns, do Ceará. E é uma satisfação poder compartilhar sempre um pouco da palavra de Deus com aqueles que creem e que gostam de aprender com a Bíblia, nosso livro de regra, fé e prática. Sem ela, não temos como saber quem é Deus, não temos como saber quem somos diante de Deus. Por isso, a Bíblia, ela é o melhor livro que existe no mundo. Faça dela o seu manual de instrução a cada dia. Quer viver de maneira correta? Viva conhecendo e praticando a palavra de Deus. Vamos orar e em seguida dando continuidade aqui no estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Oremos. Santo Deus, amado e eterno Pai, digno de toda honra e de toda glória, Tu és, Senhor. Quero, ó Deus, te agradecer por este momento e suplicar a presença do Senhor, que as palavras aqui ditas sejam todas construtivas, sejam todas direcionadas pelo Teu Santo Espírito. E que o mesmo trabalhe na mente daqueles que hão de ouvir, para que entendam e possam viver corretamente diante do Senhor. Fica conosco, pois de Ti dependemos para tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não teremos mais música, porque está dando uns probleminhas com relação aos direitos autorais. A gente não quer nenhum tipo de problema com isso, certo? Muito embora as nossas gravações não sejam por fins lucrativos, mas é melhor a gente evitar. Então vamos ficar apenas com o estudo. Vamos então para a leitura do texto. Lembrando que nós estamos lendo a carta de 1 aos Coríntios, primeira carta, do apóstolo Paulo. Se você gostaria de acompanhar todos os estudos e quer um pouco mais de informação acerca desta carta, se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, porque estaremos sempre compartilhando, vamos compartilhar, melhor dizendo, todo esse estudo do início ao fim. Estamos apenas no capítulo 6. Hoje temos por intenção concluir este capítulo que foi iniciado na semana passada, tá certo? Então, vamos nos acompanhar e vamos aprender com a palavra de Deus. Eu sigo o meu Deus. Não peço que me siga. Siga o Senhor, porque Ele sim é quem vai te conduzir à vida eterna. Eu só sou apenas um instrumento nas mãos dele e compartilho com você aquilo que o Senhor tem me mostrado. Fora isso, não tem nenhuma intenção de fazer mais nada a não ser revelar a você algo de Deus para a sua vida. Vamos à leitura do texto, sem perda de tempo. Nós falamos a semana passada sobre o litígio, o último encontro, sobre o litígio no meio da igreja, algo que o apóstolo Paulo não via com os bons olhos, de fato não podia, porque eram coisas que poderiam tranquilamente ser resolvidas entre os irmãos e estava sendo resolvida diante de autoridades ímpias que não temiam o Senhor. Eles poderiam, como igreja, zelar mais por essa questão. E aqui, meio que mudando de assunto, mas sem fugir do foco, o apóstolo Paulo aborda uma outra questão. Vamos então à leitura do texto. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um contra o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor
Deus somente não ressuscitou o Senhor, está se referindo a Jesus, mas também nos ressuscitou pelo seu poder. Não sabeis que o nosso corpo, ou o vosso corpo, são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis os membros de Cristo e fazei dele membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une com uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Torna-se um, né? Foi da imortalidade qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica imoralidade peca contra o corpo. Deixa eu reler isso aqui, que eu falei aqui uma palavra errada, não é foi, é fugir. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, ou santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, e por isso glorificai a Deus no vosso corpo, pois fostes comprado por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, dá a entender que o apóstolo aqui muda de assunto. Ora, ele estava falando de litígio, problemas mal resolvidos entre os irmãos que estavam sendo pleiteados em justiça. Mas aqui ele fala de alimento para o estômago, do estômago para o alimento. É claro que ele está se referindo a essa questão aqui de alimento para fazer uma comparação, não é isso? Vamos procurar aqui entender com um pouco mais de clareza este assunto. Paulo começa o capítulo 6, como já vimos, falando do litígio entre os irmãos. De repente parece mudar de assunto, mas sem fugir do foco principal, que é a igreja precisa ter uma vida exemplar, alinhada no temor a Deus e vivendo em amor e respeito ao próximo, principalmente para com os irmãos. É isso que vejo aqui nesses versículos de 12 ao 20. É isso? Porque Paulo chama a atenção desses irmãos que, com essa atitude que eles estavam tomando acerca do litígio, né, entre eles não estavam dando bom exemplo para a sociedade e que eles deveriam dar bom exemplo, porque a Igreja de Cristo está aqui na Terra para dar um bom exemplo, né? Um exemplo de vida alinhada no temor a Deus e alinhada no amor para com o próximo. Se eles estavam levando alguém, um irmão, expondo ele diante da sociedade por questões simples, ora, aí faltava com certeza o amor. E acima de tudo, faltava o quê? O temor a Deus. Paulo chega a dizer, né, nos versículos anteriores do capítulo 6, né, que a gente, ao invés de estar pleiteando coisas simples assim, deveríamos nos contentar em sofrer o prejuízo, não é? Em ficar com a perca. É difícil da gente aceitar um negócio desse, como falamos, né? Está lá no versículo 7 desse capítulo que a gente lê. É difícil nós, seres humanos, hoje, querer ficar com prejuízo. Mas em detrimento de denigrir a imagem de Cristo, de dar mau testemunho para a igreja, determinadas coisas, é melhor a gente perder. Perder no material para ganhar no sentido espiritual. É lógico, nem todos vão entender isso. É preciso estarmos em Deus para aceitarmos isto. E esse conceito envolve
Não somente perdas materiais, mas tudo, né? Muitas das vezes nós estamos certos, estamos com a razão diante de alguma questão, de alguma discussão, e é preferível nos calarmos mesmo estando certo para evitar de um problema maior, de uma confusão maior. Isso também pode ser considerado aqui. Não é só perdas materiais, certo? Então o apóstolo Paulo faz aqui essa comparação, parece que está fugindo do assunto, mas não é. Vamos procurar entendê-la da melhor forma. Todas as coisas, ele começa dizendo, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Você pode levar qualquer tipo de ação contra o seu próximo, você pode levar à justiça, pode arrumar um advogado, pode botar ele em uma confusão, em outras palavras aí, usando um termo bem popular, botar o outro numa saia justa. Mesmo que isso crie aí uma polêmica grande, você pode fazer isso? Pode, você tem liberdade para fazer isso. Agora, é devido? Em outras palavras, já que as pessoas gostam de fazer uso, né, da palavra liberdade, eu posso fazer o que eu bem quiser? Pode, mas é devido? Eu posso beber, vamos dar um outro exemplo aí. Você pode beber bebida alcoólica? Posso, mas deve, não é? Quais são as consequências disso? Eu, como crente, quais seriam as consequências de alguém me ver bebendo? Principalmente como pastor, né? Aí complica mais ainda. Alguém vai me impedir de beber? Não. Eu tenho liberdade para fazer isso. Agora, vale a pena? Certo? Vale a pena? Eu vivo diante da sociedade de forma ilegal, seja de que maneira for. Isso envolve aí toda a nossa vida. Eu posso viver? Posso, mas vale a pena? É permitido? É, mas devo? Então eu preciso entender isso. Eu posso me relacionar com quem eu quiser, mesmo sendo casado, eu posso ter relações extras conjugais com quem eu quiser. Posso? Posso. Devo? Não. Por que não devo? Porque é imoral, é indecente e é pecado. Então nós temos que estar atento para isso. Deus não coloca a corda no pescoço de ninguém para que a gente seja obrigado a fazer o que Ele quer que façamos. No entanto, Ele nos mostra o caminho. Por aqui você deve andar, por aí não deve. Você vai se quiser, mas se for, saiba que as consequências você irá sofrer. Ora, quando Deus falou com Caim, lá em Gênesis capítulo 4, acerca dos seus maus pensamentos contra o seu irmão, o que ele disse? Eis que o pecado está à sua porta, e o desejo dele será contra você, para te destruir, mas cabe a você dominá-lo. Lembrando que antes ele chega para o Caim e fala, por que você está triste? Porque o seu semblante caiu. Se fizeres bens, por acaso não serás aceito? Porém, se fizeres maus, isto é, se você escolher fazer mal, o pecado está à tua porta. E o desejo dele é contra ti, é para te destruir. Agora, cabe a você, Caim, dominar. Por que Deus disse isso? Porque Caim já estava planejando matar o irmão Abel. O mal estava na mente de Caim. Então Deus, no momento algum, ele proibiu. Não é que aconteceu? Ele não matou Caim, o Abel? Matou. Deus podia impedir? Podia. Mas ele não costuma interferir nas nossas ações. Meu amigo, meu irmão, seja qual for o conceito que você vive na sua vida social, como pessoa, não é? Você precisa entender se está alinhado com a palavra de Deus. Não importa se tem 2 ou 3 no teu lado dizendo que está certo, que não tem nada a ver. Importa você ter consciência no Senhor se aquilo que você está fazendo está certo. Por isso o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que o pastor fulano de tal disse. O que importa é que a
palavra de Deus está dizendo para mim. O que importa é o que é de fato correto eu fazer. Mesmo que algo que eu queira fazer seja bom para mim naquele momento, para o meu ego, para a minha pessoa, mas infringe a vontade de Deus, então, meu amado, aí eu tenho que pensar, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher o que é correto aos olhos do Senhor e não o que eu acho que tem que ser. Está entendendo? E ele segue dizendo, o alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos. No entanto, Deus destruirá tanto um quanto o outro. Porém, no entanto, o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor e o Senhor para o corpo. E exatamente o que? O verso 13, né? Ele faz essa citação do alimento e do estômago, em que ambos existem um para o outro, entendendo que se o alimento existe só porque existe o estômago, para a sua utilidade, né? Porque se não existisse o estômago, para que teria alimento? Deus fez o alimento para o homem por quê? O homem tem necessidade do alimento e tem aonde guardar esse alimento, e é o estômago. E é lógico, para um fim necessário, a vida, a manutenção de vida física de todos nós. Ora, logo, o alimento existe por causa do estômago, e um é para o outro, com certeza, não é isso? E, no entanto, ambos serão desfeitos no tempo certo por Deus. Até aí tudo bem, né? Então, logo o alimento só existe pelo estômago, para a utilidade, né? Para o quê? Para a utilidade dele. E isso é normal, não tem nada de errado com isso. Até aí tudo bem. O mesmo não podemos dizer em relação ao corpo e à imoralidade. Por quê? O que isso tem a ver uma coisa com outra? Vamos entender. Porque se não existisse o corpo, teria como haver atos imorais? Teria como existir alguma ação imoral se não existisse o corpo? Não. Mas e daí? O que isso tem a ver? Logo, a imoralidade precisa ser praticada porque ela vive em detrimento do corpo? Não é bem assim. Isso não é bem assim. Ora, o fato da imoralidade existir em detrimento do corpo, né, porque todo ato imoral é exercido no corpo, a gente sabe disso, não é isso? Poderia alguém se valer desse fato para defender a imoralidade como legal, não é? Porque assim como o alimento existe por causa do corpo e ambos, não é? São um para o outro, então se a imoralidade ela existe em detrimento do corpo, logo o corpo precisa dos atos imorais? O apóstolo Paulo diz que não pode ser assim. Não pode ser assim. Tendo em vista que o corpo deve ser morada do Espírito Santo. Muito embora os atos imorais sejam exercidos no corpo, o corpo não necessita realizar a imoralidade, os atos imorais para ser corpo. Tá certo? Porque quando Deus fez o corpo, não fez para atos imorais. Entendamos isso. Tanto é que o apóstolo Paulo fecha o versículo 13 dizendo: mas o corpo não é para a imoralidade mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Quando Deus fez o corpo, né, a matéria física, ele não fez no intuito de o homem praticar nada imoral. Ele fez para o louvor da glória dele. E por que entrou então os atos imorais? A partir do pecado. Então, quando o corpo vive subjugado a uma mentalidade pecaminosa, impura, imunda, aí sim, ele se satisfaz com os atos imorais. Mas quando esse corpo vive sob a direção de uma mente transformada, renovada em Jesus, os atos imorais não mais satisfazem esse corpo. Porque esse corpo agora passa a ser morada de Deus. E por ser morada de Deus, ele tem que ser puro, tem que ser santo. Não pode mais
ser contaminado com coisas indecentes. Deu para compreender, querida? Então, o nosso corpo não foi feito para a imoralidade, mas para Deus, e Deus para o corpo. Porque quando Deus fez o corpo que estava sem vida, Ele sopra nesse corpo que é o fôlego de vida. Então, essa vida existente nesse corpo, ela vem do Senhor. Por isso, há essa ligação entre o homem e Deus. E essa ligação, ela é, de certa forma, prejudicada, ela é corrompida por conta do pecado. Muito embora muitos homens creiam em Deus, confiem em Deus, mas não conseguem viver diante dele como deveria, por conta da natureza corrompida pelo pecado. Então Jesus é o único que pode transformar e purificar a nossa mente para que nós possamos nos voltar para o Senhor. Certo? Versículo 14, ele continua dizendo, Deus não somente ressuscitou o Senhor Jesus, né? Mas também nos ressuscitou pelo seu poder. Por que ele ressuscitou? Ora, porque foi morto. E como que foi morto? Por conta do pecado. O pecado entrou no homem e matou o homem. Isso foi isso que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. No dia em que você desobedecer, comer do fruto proibido, pecar, você vai morrer. Então logo o pecado trouxe para o homem o que? A morte. E o apóstolo Paulo bem diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados estão da presença de Deus. E conclui no capítulo 6, 23, dizendo que o salário do pecado, a recompensa é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, isto é, a libertação da morte, a ressurreição da morte. O pecado, ele condenou o homem à morte, a humanidade à morte. Mas em Jesus, que morreu por conta da humanidade, por conta do pecado da humanidade, e ressuscitou, vencendo a morte, Cristo venceu a morte. Então ele nos dá esse poder também de vencermos a morte. Ora, se nós ressuscitamos daquela vida pecaminosa que estávamos mortos no pecado, e hoje em Cristo nós ressuscitamos para viver de novo no pecado? Não, para vivermos em novidade de vida. Por isso, em 2 Coríntios, na segunda carta, que será a sequência desse estudo, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É preciso. Se não houve essa transformação, porque não há vida em Cristo. E se não há vida em Cristo, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Entendido? A vida cristã, ela é muito profunda e muito difícil de se entender quando nós não buscamos esse conhecimento no Senhor. Quando nós não buscamos viver essa vida em sintonia com Ele, de acordo com a sua palavra. E isso só vai acontecer a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos perdidos e confessamos isso ao Senhor, pedindo a Ele que venha estar conosco, que venha ser nosso Salvador, nosso Senhor. Aí a partir daí nós temos nova vida. E essa nova vida ela só vai ser vivida plenamente, de maneira completa, só vai ser entendida se nós alimentar o nosso espírito, se nós alimentarmos todos os dias com a presença de Deus, através da sua palavra, da oração. Se não fizermos isso, nós vamos continuar entendendo que Jesus é o Senhor, que somos pecadores, mas não entendemos mais nada além disso. Não entendemos o que Deus quer de nós, como devemos viver, porque não existe uma vida plena nele, de comunhão, e a nossa mente ela continua meio que selada, principalmente para os desígnios de Deus para nós.
Então é preciso que haja esse novo nascimento e que, além desse novo nascimento, haja uma continuidade de crescimento, assim como um ser humano natural que nasce e cresce e amadurece, torna-se um adulto. Na vida espiritual também tem que ser da mesma forma, tá certo? Então, o alimento é para o corpo, mas o corpo não é para a imoralidade. A imoralidade, ela não é essencial para o bem-estar do corpo, porque o corpo foi feito para Deus, por Deus e para Deus. E ele continua dizendo: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então cada um de nós, nos tornamos o corpo de Cristo. É lógico, isso num aspecto espiritual, porque o corpo de Cristo aqui está relacionado à igreja. A igreja são todos os salvos em Cristo Jesus, todos que entendem e aceitam Jesus como Salvador, independente da nação, independente da posição, independente da raça, independente da cor, não importa. Todos que entendem que Jesus é o Senhor e que o aceita como Salvador, torna-se a igreja de Cristo, independente da denominação. Naquele dia em que o Senhor há de recolher os seus, ele não vai ficar escolhendo, essa igreja aqui é a igreja certa, essa daqui é a igreja certa, não, porque a igreja de Deus é uma só. Ele vai escolher aqueles que são verdadeiramente salvos, aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que verdadeiramente nasceram em Jesus, esteja onde estiver, certo? Então nós nos tornamos membro do corpo de Cristo, versículo 15. Então nós não podemos de maneira nenhuma tornar esses membros, né, do corpo de Cristo como um membro de uma prostituta. Por que ele faz referência a isso? Porque de acordo com a Bíblia, né, ele diz que quem se une com uma prostituta, ele se torna um com ela. Mas de onde Paulo tirou isso? Do conceito da união de casamento. Lembra que ambos tornam-se uma só carne? Lá de Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Ambos tornam uma só carne. Então, quando alguém se une, gente, aqui merece abrir um parênteses. Está se relacionando aí, está se falando da relação sexual. Porque a relação sexual é a relação mais íntima que alguém pode ter com o outro. É onde os dois se unem. Por isso, é tão íntima que é uma via de doenças transmissíveis, né? Corrente sanguínea. Para você ter uma ideia, algo muito forte, muito ligado aos propósitos de Deus. Por isso que você não deve viver uma vida sexual banal, né? Suja. Você tem que ter uma pessoa legalmente casada com ela para ter essas relações, já que é importante para o corpo humano, né? Tem aí os propósitos de Deus na reprodução. Entendeu? Agora, nem todo homem consegue viver sem essa prática, e nem toda mulher, mas para que você tenha essa liberdade, você precisa ter o quê? Uma mulher casado com ela, ou um homem casado com ele, legalmente, diante de Deus, diante da sua sociedade. Você não pode sair por aí fazendo sexo com todo mundo, de qualquer jeito. Porque a relação sexual, ela tem esse poder de união, de unificar. Eu não sei se todos os homens conseguem sentir isso, e não é psicológico. Mas durante todas as gravidez da minha esposa, eu senti os enjoos que ela sentiu, não tão forte quanto ela. E aí onde eu vejo a profundidade dessa união através dessa relação. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando você se une fisicamente com a prostituta, você está se tornando um com ela. Então isso é muito sério. Então, se uma prostituta é imoral, indecente, você se mistura com ela, você está se tornando um prostituto, um indecente, um imoral. E se você pertence a Deus, por que você vai fazer um negócio desse? Você vai contaminar o santuário de Deus. Não pode.
Você não quer viver para Deus? Então viva na pureza, viva na decência, viva naquilo que é correto, certo? Deus fez o sexo para o homem desfrutar dele, sim, mas de maneira legal, não de maneira, não na libertinagem como muitos querem fazer por aí. Aí foge dos propósitos. Então, de maneira nenhuma devemos usar o nosso corpo de maneira indecente. Ele faz essa comparação, né? Não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como? Como se dois serão uma só carne? Porque é o que acontece, né? Mas quem se une ao Senhor é um corpo com Ele. Então ele faz essa comparação em relação à nossa união com Deus. Certo? A gente não vai ter a mesma relação com Deus, fora de cogitação isso, mas no sentido do Espírito. Quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um com o Senhor. Logo, Deus está em nós quando nós declaramos a fé nele, que somos seus filhos. Se Deus não estiver em nós, nós não temos parte com ele. Então, por isso, não devemos andar na imoralidade, não devemos andar na impureza. Temos que ser santo, porque Deus é santo. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para esta igreja. Vocês precisam ser santos, vocês precisam ser justos, vocês precisam viver na verdade, vocês precisam viver em amor, porque Deus é tudo isso. E Deus está em vocês. Como vocês podem dizer que estão com Deus se vivem enganando uns aos outros? Como vocês podem dizer que estão com Deus se vocês não são capazes de suportar as fraquezas uns dos outros? Como vocês podem dizer que são com Deus se vocês não são capazes de obedecer à palavra de Deus? Como você pode dizer que está com Deus se você não é capaz de conviver em concordância com o seu irmão, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais? Como? Uma coisa depende da outra. Um cristão, ele precisa viver como cristão. Um filho de Deus precisa viver como filho de Deus. Precisa seguir o que tem que ser seguido. Se é a lei, tem que seguir a lei. E eu não estou falando da lei no sentido da lei do Antigo Testamento. Estou falando de leis constitucionais que regem o nosso país. Entendamos isso, querido. Entendamos isso. Se é para viver o amor, precisamos viver o amor, por mais difícil que seja. Se é para viver a paciência, precisamos viver a paciência, por mais difícil que seja. Se é para viver a tolerância, precisamos tolerar uns aos outros, por mais difícil que seja. Tá certo? É assim que funciona. E a leitura continua aqui. Versículo 17. Já li, né? Versículo 18. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Olha aí. As outras práticas é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o corpo. O apóstolo Paulo parece estar aqui se referindo diretamente à imoralidade sexual. Tendo em vista que lá no capítulo 5 nós abordamos exatamente essa questão, né? Imoralidade em que um camarada estava envolvido com a própria madrasta, ou quem sabe até a mãe, não sei, mas era a mulher do seu pai. Coisas que muitos infelizmente acham que pode ser crente e viver por aí, dando seus pulos aí fora, fazendo o que bem entende, né? Tanto na vida sexual como em outros sentidos da vida. Não podemos, querido. Vamos fugir do que é imoral, vamos fugir do que é indecente, porque nós, se é que nós temos Deus conosco, se é que pertencemos a Deus, o nosso corpo é santuário dele. Deve ser zelado, deve ser cuidado, deve ser guardado, preservado só para o Senhor. E o versículo 19 ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que ele habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. Tende o quê? Você tem esse Espírito, esse negócio todo aí vem de Deus. E que nós não somos nós mesmos, né? Não pertencemos mais a nós mesmos. Pois fostes comprados por preço. E que preço foi esse? Versículo 20 e último. Preço de sangue. Custou o sangue de Cristo. Foste comprado por preço. Por isso,
glorificai a Deus no vosso corpo. Tudo que venhamos fazer, devemos fazer para glorificar o Senhor. Olha, tanto eu quanto você somos vítima de muitas das vezes dos nossos próprios desejos. Às vezes queremos fazer algo que nos satisfaz e não nos sentimos muito seguros para fazer isto, mas mesmo assim nós fazemos. E quando fazemos, nos sentimos, de certa forma, inadequados diante de Deus. Se isso está acontecendo, é porque nós estamos fazendo coisa que não deveríamos fazer. E é momento de pensarmos, de rever os nossos conceitos, nossas atitudes em relação a Deus, como filhos dele. Se há dúvida, se há questionamento pessoal no seu íntimo, se há insegurança, se não tem paz no coração naquilo que fazemos, é porque algo está errado. Precisamos tomar uma atitude, por mais difícil que seja, de parar de fazer. Falo como homem que sou, que não sou diferente de você, que preciso todos os dias ser restaurado, ser purificado. É uma batalha constante, querido, que nós precisamos ser valente e continuar lutando, não desistir. Se eu não conseguir até hoje, eu vou lutar amanhã, e amanhã e depois de amanhã. Um dia eu vou vencer, em nome de Jesus, mas eu não quero me contentar, me acomodar com essa situação que hoje estou. Porque Deus quer isso de nós. Estejamos atentos. Dessa forma, faz sentido as palavras de Paulo, né, no sentido que nós falamos aqui, naquela comparação de alimento com o estômago e da imoralidade que é feita no corpo, com relação ao corpo. Mesmo que o alimento dependa do corpo e que ambos é um para o outro, mesmo que os atos imorais sejam praticados no corpo, o corpo não depende dele assim como o estômago depende do alimento. Guarde isso, certo? Dessa forma faz sentido as palavras do apóstolo no final do versículo que nós lemos lá, versículo 13. Paulo ressalta o zelo que precisamos ter com o nosso corpo, né? Tendo em vista de que Deus fez em Cristo. E o que é que Deus fez em Cristo? Deus ressuscitou dos mortos, para que nós também pudéssemos ter vida. Não só em espírito, mas em pleno corpo. Deus não ressuscitou Jesus dos mortos somente no espírito, não. Ele ressuscitou Jesus por completo. E nós também teremos um novo corpo no dia da nossa redenção. Esse corpo carnal aqui será desfeito, mas o Senhor nos transformará em um corpo incorruptível, inatingível pelo pecado. E aí, ele enfatiza o fato de que, se eu estou em Jesus, não é só o meu espírito que é santo, mas também o meu corpo. Por isso eu devo zelar por ele na pureza, na santidade. Veja se não é esse o restante do capítulo. Esse versículo do 12 ao 20, Paulo está falando sobre o quê? Sobre zelo pelo seu corpo, pelo cuidado com o seu corpo, porque ele é templo de Deus. Então você não deve usar ele para o pecado, para a imoralidade, para nada que venha contrariar a vontade de Deus, os princípios de Deus. E por último, eu concluo esta palavra dizendo que santificação é sinônimo de pureza, de limpeza de mente e de ações que resulta em uma vida que reflete o próprio Deus. Entendeu? Vou repetir. Santificação é sinônimo de pureza, de limpeza de mente e de ações que resulta em uma vida que reflete o próprio Deus. Eu e você devemos ser espelhos para que as pessoas vejam Jesus, a face de Jesus
através de nós. É fácil? Não. É guerra, todos os dias é guerra. O diabo quer vencer, quer nos derrotar, mas Deus quer que nós também vençamos. E por isso Ele nos deu todos os recursos possíveis. Enviou Jesus para morrer por nós e nos deu o seu Espírito, para que através desse Espírito nós possamos ter comunhão com Ele, conversar com Ele, ouvir dele e entender o que Ele quer para cada um de nós. Guarde isso. Santidade é sinônimo de pureza, de limpeza de mente e de ações que vão resultar em uma vida que reflete a pessoa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a viver cada vez mais os propósitos dele. Oremos. Senhor Deus, bendito e amado Pai, toda honra e glória te pertence. Que possamos nos render à tua vontade, de acordo com a tua palavra, vivendo em santidade, em zelo, em pureza, porque nós somos o teu santuário e o Senhor precisa ser visto em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, para vencermos cada vez mais e glorificar o teu nome. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e nos permita termos o próximo encontro em nome de Jesus. Até lá.